Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Caroline e trabalharemos a disciplina Lógica Matemática e Discreta. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel, caneta, para que, se ao surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum de Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá um fórum de Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Sentenças que envolvem variáveis tais como x maior do que y, x igual a y mais 3, o computador está sob o ataque de um hacker, são frequentemente encontrados na matemática, em programação de computadores, em sistemas de especificações, porém nenhuma regra lógica proposicional nos permite decidir sobre a veracidade da afirmação. A declaração x é maior que 3 tem duas partes. A primeira é a variável x, que é o sujeito da declaração. A segunda é o predicado, que é maior que 3. Refere-se a uma propriedade em que o sujeito pode ter. Podemos representar a declaração é maior que 3 por um P de x, em que P indica o predicado é maior que 3 e x é a variável ou afirmação. É também chamada de o valor da função proposital P em x. Uma vez que o valor é dado para a variável x, a declaração P de x torna-se uma proposição e tem o valor verdade. Então, seja esse exemplo, seja a declaração x maior que 3. Qual o valor verdade para P de 4 e P de 2? Então, obtemos a proposição P de 4 quando substituímos o valor de 4 no lugar de x. Então, nesse 4, P de 4 vai ser 4 é maior que 3. Essa é uma proposição verdadeira. No entanto, P de 2, quando substituímos 2 no lugar de x, teremos 2 é maior do que 3, o que é uma proposição falsa. Considere a afirmativa. Se if x maior que 0, when x recebe x mais 1. Quando essa declaração é encontrada em um programa, o valor da variável x, naquele ponto da execução, é inserido em P de x. O valor da variável x, naquele ponto da execução, é inserido em P de x, que x é maior que 0. Se P de x é verdadeira nesse valor, o comando x recebe x mais 1 é executado. Logo, o valor de x é incrementado em uma unidade. Se P de x é falsa, para esse valor de x, o comando não é executado, portanto, o valor de x não é alterado. Quando impomos a variável de uma função proposicional a algum valor, a declaração resultante torna-se uma proposição de um valor verdade. No entanto, existe uma outra maneira importante, chamada de quantificação, para criar proposições a partir das funções proposicionais. A quantificação é um meio de dizer que um predicado é verdadeiro para algum conjunto de elementos. Vamos nos concentrar em dois tipos de quantificações aqui. A universal, a qual significa que um predicado é verdadeiro para todos os elementos em consideração, e a existencial, a qual nos diz que existe um ou mais elementos para o qual o predicado é verdadeiro. A área da lógica que estuda predicados e quantificadores é chamada de cálculo de predicados. Então, considere a sentença. Existem números naturais que são pares. Essa sentença fala de uma ou mais propriedades de ser par, que vale para alguns indivíduos do universo dos números naturais, sem, no entanto, falar do número 2, 4, 8 e assim por diante em particular.
Para expressar essas propriedades gerais que valem para todos os indivíduos ou existenciais que valem para alguns indivíduos do universo, são utilizados quantificadores. Esses quantificadores virão sempre seguidos de um símbolo da variável, captando dessa forma a ideia de estarem simbolizando as palavras para algum e para qualquer um. O quantificador para todo, a quantificação universal de P de x é uma afirmação, P de x é válida para todos os valores de x no domínio. A notação para todo x, P de x, indica a quantificação universal de P de x. Aqui, esse símbolo é chamado de para todo. E é para todos, lemos então, para todo x, P de x. Um elemento para o qual P de x é falsa é chamada de contra-exemplo. Uma declaração para todo x, P de x é falsa, em que P de x é uma função proposicional, se e somente se P de x não é sempre verdadeira para os valores de x no domínio. Uma maneira de mostrar que P de x não é sempre verdadeira no domínio é achar um contra-exemplo para a declaração para todo x, P de x. Note que um único contra-exemplo é tudo que nós precisamos para estabelecer para todo x, P de x é falsa. Então, seja a declaração x é menor que 2. Qual o valor verdade para a quantificação? Para todo x, P de x, em que o domínio consiste em todos os números reais. P de x não é verdadeira para todo o número real x, porque 3 é menor do que 2. Logo, 3 é um contra-exemplo que podemos dar. Então, logo, para todo x, P de x, nesse exemplo, ela é falsa. Muitas proposições matemáticas dizem que existe um elemento com determinada propriedade. Essas proposições são expressas usando a quantificação universal, usando a quantificação existencial. Com a quantificação existencial, construímos uma propriedade que é verdadeira se e somente se P de x é verdadeira para pelo menos um valor no domínio. A quantificação existencial de P de x é uma proposição. Existe um elemento em x no domínio tal que P de x. Usamos então a notação existe um elemento x para todo x, em que esse símbolo é ao contrário, é o símbolo de existe. E é chamado quantificador existencial. Então, considere um exemplo em que x é maior que 3. Seja, então, uma P de x, a expressão x é maior que 3. Qual o valor verdade dessa quantificação? Existe um x, P de x, no domínio dos números reais. Como x é maior que 3 é verdadeira para alguns números reais, por exemplo, x igual a 4. 4 é maior do que 3. Então, ela é uma proposição verdadeira. Introduziremos a noção de demonstração e escreveremos técnicas para a construção de demonstração. Uma demonstração é um argumento válido que estabelece a verdade de uma sentença matemática. Uma demonstração pode usar hipóteses do teorema, se existirem axiomas assumidos como verdade. As técnicas de demonstrações apresentadas nesta aula são importantes não só porque são utilizadas para demonstrar teorema, mas também pelas muitas aplicações em ciências da computação. Essas aplicações incluem verificar se um programa de computador são corretos, estabelecendo se os sistemas de operações são seguros, fazendo inferência em inteligência artificial, mostrando que sistemas de especificações são consistentes e assim por diante. Consequentemente, compreender as técnicas utilizadas em demonstração é essencial tanto para a matemática quanto para as ciências da computação. Para demonstrar um teorema da forma para todo x, P de x, então Q de x. Nosso objetivo é mostrar que para um P de C, então Q de C é verdadeira,
em que C é um elemento arbitrário do domínio. E então aplicar a generalização universal. Nessa demonstração, precisamos mostrar que uma sentença condicional é verdadeira. Por isso, focalizaremos técnicas que demonstram que condicionais são verdadeiras. Lembre-se, P, então Q, é verdadeira, a menos que P seja verdadeira e Q seja falsa. Note que para a sentença P, então Q ser demonstrada, é necessário apenas mostrar que Q era verdadeira e se P é verdadeira. A seguinte discussão nos dará as técnicas mais comuns de demonstrações de sentenças condicionais. Uma demonstração direta de uma sentença condicional, P, então Q, é construída quando o primeiro passo é assumir que P é verdadeira. Os passos subsequentes são construídos utilizando-se regras de dedução, com o passo final mostrando que Q deve ser também verdadeira. O inteiro N é par se existe. Uma definição que nós podemos ter é que o inteiro N é par se existe K, tal que N é igual a 2K. E N vai ser ímpar se existe um K, tal que N vai ser igual a 2K mais 1. Um exemplo. Dê uma demonstração direta do teorema. Se N é um número inteiro ímpar, então N ao quadrado é ímpar. Note que este teorema diz que para todo N, P de N, então Q de N. Em que P de N é um inteiro ímpar e Q de N é N ao quadrado que é ímpar. Vamos seguir a matemática usual para a demonstração, mostrando que P de N implica Q de N. E não usando explicitamente instanciação universal. Para começar a demonstração direta deste teorema, vamos assumir que a hipótese dessa sentença condicional é verdadeira, ou seja, assumimos que N é ímpar. Temos então que, pela definição anterior, N é igual a 2K mais 1, como N é ímpar. Queremos então demonstrar que N ao quadrado também é ímpar. Podemos elevar ao quadrado ambos os membros da equação, então vamos elevar aqui ambos os membros ao quadrado desta equação. Quando fizermos isso, teremos que N ao quadrado é igual a 2K mais 1 elevado ao quadrado. Logo, N ao quadrado vai ser 4K ao quadrado mais 4K mais 1. Isso é o mesmo que eu dizer que é 2 que multiplica 2K ao quadrado mais 2K mais 1. Se eu chamar 2K ao quadrado mais 2K de 1T, nós teremos, então, 2 que multiplica T mais 1, que é exatamente a definição de número ímpar. Então, pela definição de inteiro ímpar, concluímos que N ao quadrado é ímpar. Demonstração por contraposição agora. Demonstrações diretas são hipóteses do teorema à sua conclusão. Elas começam com as premissas, continuam com uma sequência de deduções e com uma conclusão. No entanto, vamos ver que tentar fazer demonstrações diretas frequentemente não tem um bom sinal. Precisamos de outras técnicas para demonstrar teoremas tal como para todo x, P de x, então Q de x. Demonstrações do teorema deste tipo, demonstrações de teoremas deste tipo que não são demonstrações diretas, ou seja, que não seguem as hipóteses e terminam com a conclusão, são chamadas de demonstração indireta.
Demonstrações indiretas, extremamente usada, é conhecida como demonstração por contraposição. Demonstração por contraposição fazem uso do fato de que a sentença condicional P então Q é equivalente à sua contrapositiva. Não Q, então não P. Isso significa que uma sentença condicional P então Q pode ser demonstrada mostrando a sua contrapositiva não Q, então não P é verdadeira. Um exemplo. Demonstre que N é um inteiro e 3N mais 2 é ímpar. Então, N é ímpar. Então, vamos demonstrar que N é um número inteiro e que 3N mais 2 é ímpar, então N é ímpar. Primeiro, vamos olhar para a demonstração direta. Para construir uma demonstração direta, devemos assumir que 3N mais 2, então 3N mais 2, então vamos mostrar que 3N mais 2 é ímpar. Então, N vai ser ímpar. Primeiro, vamos olhar para a demonstração direta. Para construirmos uma demonstração direta, devemos assumir que 3N mais 2 é ímpar, então N é ímpar. Isso significa, então, que 3N mais 2 vai ser igual a 2K mais 1, que é a nossa definição de número ímpar. Então, disso daqui, para algum K, podemos usar, então, este fato. Logo, nós teremos que 3N mais 1 vai ser igual a 2K. Vemos, então, que 3N mais 1 é igual a 2K. Mas não parece ter algum meio direto para concluir que N é ímpar? Como nossa tentativa de demonstração direta falhou, vamos tentar uma demonstração por contraposição. O primeiro passo em uma demonstração por contraposição é assumir que a conclusão da sentença condicional 3N mais 2 é ímpar, então N é ímpar, é falsa, assumindo que N é par. Então, pela definição de número par, N vai ser igual a 2, para algum inteiro K. Substituindo, então, 2K em N, chegamos que 3, que multiplica 2K, mais 2. Isso vai ser igual a 6K mais 2, que vai ser igual a 2, que multiplica 3K mais 1. Isso nos diz que 3N mais 2 é par, pois é múltiplo de 2. E logo não é ímpar. Isso é a negação da hipótese do teorema. Como a negação da conclusão da sentença condicional implica que a hipótese é falsa, a sentença original é verdadeira. Nossa demonstração por contraposição foi bem sucedida. A demonstração que N é um inteiro e 3N mais 2 é ímpar, então N é ímpar. Suponhamos agora que queremos demonstrar que a sentença P é verdadeira. Além disso, suponhamos que podemos achar uma contradição Q, tal que não P, então Q é verdadeira. Como Q é falsa, mas não P, então Q é verdadeira, podemos concluir então que não P é falsa, o que significa que P é verdadeira. Como podemos encontrar uma contradição Q que possa nos ajudar a demonstrar que P é verdadeira usando esse raciocínio? Como a sentença R e não R é uma contradição qualquer que seja a proposição R, podemos demonstrar que P é verdadeira se pudermos mostrar que não P, então R e não R é verdadeira para alguma proposição R. Demonstrações desse tipo são chamadas de demonstrações por contradição. Dê uma demonstração por contradição do teorema 3N mais 2 é ímpar, então N é ímpar. Seja P a proposição 3N mais 2. Então, P vai ser a nossa proposição 3N mais 2, a nossa proposição P.
para construir uma demonstração e que a proposição n é ímpar. Para construir uma demonstração por contradição, assumimos que P e não Q são verdadeiros. Ou seja, assumimos que 3n mais 2 é ímpar e n não é. Neste caso, então, n vai ser par, por essa nossa suposição. Sabemos que n, então, é par. Seguindo os passos da solução do exemplo anterior, podemos mostrar que n é par. Então, 3n mais 2 também é par. Como nós fizemos antes, qualquer número par é, então, 2k. A gente chama, então, n de 2k. Substituindo ele no nosso teorema, temos que, substituindo ele no nosso teorema no lugar de n, temos, então, 3 que multiplica 2k mais 2. Isso é o mesmo que 6 que multiplica k mais 2, que é o mesmo que 2 que multiplica 3k mais 1. Como 3n mais 2 é igual a 2t, se eu substituir aqui 3n mais 1 igual a t, nós vamos ter aqui que isso é igual a 2t. Note que t, então, é igual a 3k mais 1. E 3n mais 2 é par. Note que a sentença 3n mais 2 é par ao mesmo tempo que não p, pois um inteiro é par se e somente se ele não for ímpar. Note que ambas, p e não p, são verdadeiras. Temos, então, uma contradição. Existe uma última técnica de demonstração que se aplica a determinadas situações. Para ilustrar o uso dessa técnica, imagine que você está subindo em uma escada sem fim. Como você pode saber se será capaz de alcançar um degrau arbitrariamente alto? Suponha que você faça as seguintes afirmações sobre as suas habilidades de subir a escada. A primeira, você pode alcançar o primeiro degrau. E a segunda, se você alcançar o primeiro degrau, você pode passar para o segundo degrau. E assim por diante. Note que esta é uma asserção e é uma implicação. Tanto a sentença 1 como a aplicação, tanto a sentença 1 como a implicação na sentença 2 são verdadeiras. Então, pela sentença 1, você pode chegar ao primeiro degrau e pela sentença 2, você pode chegar ao segundo degrau. Novamente, pela sentença 2, você pode chegar ao terceiro degrau. Pela sentença 3, você pode chegar ao quarto degrau, e assim sucessivamente. Você pode, então, subir tão alto quanto você queira. Neste caso, ambas as asserções são necessárias, se apenas a sentença 1 for verdadeira. Neste caso, ambas as asserções são necessárias se apenas a sentença 1 é verdadeira. Você não tem garantia de que poderá ir além do primeiro degrau se apenas a segunda sentença for verdadeira. Você poderá não chegar ao primeiro degrau a fim de iniciar o processo de subida da escada. Vamos assumir que os degraus da escada são numerados com os números inteiros positivos 1, 2 e 3. E assim por diante. Agora vamos considerar uma propriedade específica de um número que pode ter. Ao invés de alcançarmos um degrau arbitrário, podemos mencionar que um inteiro positivo arbitrário tem essa propriedade. Usaremos a notação especificada P de n para denotar o inteiro positivo n tem a propriedade P. Como podemos usar a técnica de subir as escadas para provar que todos os inteiros positivos n que temos P de n?
As duas afirmações que precisamos para a demonstração são: P de 1 tem a propriedade P, e para qualquer inteiro positivo K, P de K, então K mais 1. Então, as duas afirmações que precisamos para a demonstração. A primeira: P de 1, onde 1 tem a propriedade P. E a segunda: para qualquer inteiro positivo K, P de K, então P de K mais 1. Se algum número tem a propriedade P, então o número seguinte também a tem. Para averiguarmos que a tese desta implicação é verdadeira, mostramos que as duas hipóteses também são, ou seja, as afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Para demonstrar a afirmação 1, precisamos apenas demonstrar que a propriedade P vale para o número 1, o que é normalmente uma tarefa trivial. Para demonstrar a afirmação 2, uma implicação que deve valer para todo K, assumimos que P de K é arbitrário K. Assumimos que P de K é verdadeiro para um número inteiro arbitrário K. E baseados nessa hipótese, mostramos então que P de K mais 1 também é verdadeira. Uma definição na qual o item que está sendo definido aparece como parte da definição é chamada definição intuitiva ou definição recursiva. À primeira vista, isto pode parecer sem sentido. Como algo pode ser definido como termo dele próprio? Esse procedimento funciona porque as definições recursivas são compostas de duas partes. Uma base, onde alguns casos simples do item que está sendo definido são dados explicitamente. E 2, um passo indutivo ou recursivo, onde outros casos do item que está sendo definido são dados em termos desses casos anteriores. A parte 1 nos fornece um ponto de partida na medida em que trata de alguns casos simples, enquanto a parte 2 nos permite construir novos casos a partir destes casos simples, para então construir outros casos a partir desses novos e assim por diante. Analogia com demonstrações por indução matemática justifica o nome, definição intuitiva. Em demonstrações por indução, existe a base da indução, isto é, a demonstração de P de 1 ou a demonstração de P para algum outro valor inicial. E existe a hipótese indutiva, onde a validade de P de K mais 1 é deduzida da validade P para valores menores. A recursão é uma ideia importante que pode ser utilizada para definir sequências de objetos e coleções mais gerais de objetos e operações sobre objetos. Por exemplo, a sequência S é definida recursivamente por, primeiro, S de 1 é igual a 2, S de 2 é igual a 2 vezes S de n menos 1 para um n que é maior ou igual a 2. Então, pela sentença 2, o segundo objeto, S, vai ser quem? Quem será o nosso S de 2? S de 2 é 2 vezes S de 2 menos 1. Isso é o mesmo que 2 vezes S de 1. Mas quem é S de 1? S de 1 nós temos aqui que é igual a 2. Então, S de 2 é 2 vezes o valor de 2. S de 2, então, nesse caso, vai ser 4. Quem será, então, o nosso S de 3? S de 3, então, é 2 vezes o valor de S de 3 menos 1. Então, é 2 vezes o valor de S de 2. Quem é S de 2? 4. Então, é 2 vezes
4. Então, nosso S de 3 será 8. Dessa forma, podemos deduzir que S é uma sequência. 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Se tivermos um predicado da forma definido P, então Q, onde P e Q são predicados compostos, podemos usar um procedimento mais rápido para construir uma tabela verdade, para determinar quando P, então Q é uma tautologia. Assumimos que P, então Q é uma tautologia, isto é, que possa assumir valores falsos. Assumimos que P, então, Q não é uma tautologia, isto é, que possamos assumir valores falsos. E veja que isso nos leva a alguma situação impossível. P, então, Q é falsa quando apenas P é verdadeira e Q é falsa. Se atribuirmos verdadeira a P e falsa a Q, determinamos valores verdades para quais os predicados reunindo P e Q. Continuemos, então, atribuindo os valores verdades até que todas as ocorrências de símbolos proposicionais tenham valor verdade. Se tivermos atribuído a alguma letra ambos os valores verdades, verdadeiro e falso, temos uma situação impossível. Logo, P, então, Q é uma tautologia. Caso contrário, temos uma maneira de tornar P, então, Q falso. Então, não é uma tautologia. O que descrevemos foi um conjunto de instruções, um procedimento para se encarregar da determinação de se P, então Q, é ou não uma tautologia. Esse procedimento pode ser executado através da execução mecânica dessa instrução. Em um período finito de tempo, temos a resposta. Em termos de ciências da computação, o procedimento é um algoritmo. Um algoritmo é um conjunto de instruções que pode ser executado mecanicamente em uma quantidade finita de tempo e que resolve algum problema. Os algoritmos constituem o coração das ciências da computação. Você provavelmente já sabe que a principal tarefa ao escrever um programa de computador consiste em arquitetar um algoritmo, um procedimento para produzir a solução. Suponhamos que desejamos escrever um algoritmo de computador para obter essa sequência anterior que a gente aprendeu, S de n, para algum inteiro positivo n. Podemos utilizar duas abordagens diferentes. Se desejamos encontrar S de 12, podemos começar por S de 1 e então S de 2, S de 3 e assim por diante, como fizemos no exemplo anterior, até que finalmente obtemos o S de 12. Essa abordagem, sem dúvida, envolve a interação através de uma espécie de laço. É uma versão desse algoritmo iterativo. É mostrada agora. A base, quando n é igual a 1, é obtida pela cláusula when da instrução if. Para n maior que 1, realiza uma iniciação e a seguir entra no laço while. Então, se n for maior do que 1, nós vamos entrar no laço while. A cláusula if, para n maior que 1, realiza a iniciação e a seguir entra no laço while, que calcula os demais valores da sequência até que o limite superior da mesma é alcançado. Você pode acompanhar a execução passo a passo deste algoritmo para os valores pequenos de n da forma que convencer de que ele funciona. A segunda abordagem utilizada para calcular S de n usa a definição de recursão de S diretamente, uma versão do algoritmo recursivo implementada novamente em Pascal aqui. O corpo dessa função consiste de uma única estrutura if, then, else. Para entendermos seu funcionamento, vamos acompanhar a execução da mesma para calcular S igual a 3. A função é inicialmente chamada para o valor de entrada n igual a 3. Como n é diferente de 1, a execução é direcionada para a cláusula else. No ponto, o procedimento para calcular S de 3 é momentaneamente suspenso
até que o valor S2 seja conhecido. Qualquer informação relevante para a nossa obtenção de S3 é armazenada na memória do computador numa pilha, para posteriormente carregada quando o cálculo puder ser completado. Mas o que é uma pilha? O que vem a ser uma pilha? O que vem a ser então uma pilha? Uma pilha é uma coleção de dados onde qualquer novo item ao entrar é armazenado no topo, se e somente se o item do topo da pilha pode ser removido e acessado. Uma pilha é então uma estrutura de LIFO, Last In, First Out. O último a entrar é o primeiro a sair. A função é novamente chamada. A função, então, é novamente chamada para um valor de entrada n igual a 2. Novamente, a cláusula ELF é calculada e o cálculo de S de 2 é momentaneamente suspenso com as informações relevantes armazenadas na pilha, enquanto a função é chamada novamente. Agora, com n igual a 1 como entrada, desta vez o valor de retorno 2 pode ser calculado diretamente pela cláusula when da função. Esta última chamada da função retorna este valor à penúltima chamada que pode recuperar qualquer informação relevante para o caso n igual a 2 da pilha, calcular S de 2 e disponibilizar o resultado a chamada anterior, a primeira chamada. Finalmente, essa chamada inicial de S é capaz de esvaziar a pilha e concluir seus cálculos retornando o valor de S de 3. Quais são as vantagens e as desvantagens do algoritmo iterativo e recursivo para executar uma determinada tarefa? Neste exemplo, a versão recursiva é menor, pois dispensa o gerenciamento do laço. Descrever a execução de uma versão recursiva é mais complexo do que descrever a versão iterativa. Porém, todos os passos são realizados automaticamente. Não precisamos saber o que está acontecendo internamente. É necessário apenas termos conhecimento de que uma quantidade grande de chamadas pode demandar muita memória para armazenamento na pilha das informações necessárias às chamadas anteriores. Se for necessária mais memórias do que se tem disponível, ocorre um estouro da pilha. Além de usar muita memória, o algoritmo recursivo pode demandar muitos outros procedimentos computacionais e, por isso, podem ser mais lentos do que os não recursivos. De alguma forma, a recursão nos fornece uma maneira natural de se abordar uma grande variedade de problemas, alguns dos quais poderiam ter soluções não recursivas extremamente complexas. Problemas onde se desejam calcular valores para uma sequência definida recursivamente são naturalmente escritos em algoritmos recursivos. Muitas linguagens de programação permitem o uso da recursão. Bom, chegamos ao fim da nossa quarta e última aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!